Adélio Bispo foi condenado por ter esfaqueado um dos candidatos à presidência da República no ano de 2018. Após incidente de insanidade mental, ele foi considerado inimputável. Nessa aula, a gente vai ver as consequências jurídicas do inimputável, estudando acerca das medidas de segurança e também sobre incidentes da execução. Bem-vindos à nossa aula de número 9. Hoje a gente vai falar então sobre as medidas de segurança e sobre os incidentes da execução. Vamos começar então com as medidas de segurança. Já falei várias vezes para vocês durante este curso e repito. Na sentença, a gente tem uma sentença condenatória e absolutória. Condenatória há consequências jurídicas àquele condenado. A absolutória não tem consequências jurídicas. Porém, se for uma absolutória imprópria, aplica-se uma medida de segurança. A quem é aplicada a medida de segurança? Ao inimputável. Mas quem que é o inimputável? Vamos dar uma olhada ali. O inimputável é o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Essa é a figura do inimputável, que por uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado no momento da prática do crime, seja um crime omissivo ou comissivo, ele não conseguia entender o caráter ilícito, ele não conseguia determinar-se de acordo com este entendimento. Portanto, aplica-se uma medida de segurança. E quais são as espécies de medida de segurança? As espécies estão listadas lá no artigo 96 do Código Penal e são internação em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. Acerca do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, eu já comentei um pouco com vocês lá naquela aula que a gente falava acerca dos estabelecimentos da execução penal. O tratamento ambulatorial ele vai ser destinado àqueles inimputáveis que foram condenados por um crime que está previsto na pena privativa de liberdade punível com detenção. Nós já falamos acerca da detenção. Toda medida de segurança, assim como a pena tem ali um prazo para ser cumprida, a medida de segurança também tem, mas ela é um pouquinho diferente aqui da pena, aqueles que são considerados imputáveis. E por quanto tempo que vai ser aplicada essa medida de segurança? Qual que é o prazo dela? Gente, a LEP prevê um prazo mínimo de 1 ano para a aplicação da medida de segurança e ela continua enquanto houver periculosidade. Afinal, a gente está falando de um inimputável. E como que a gente averigua se tem periculosidade ou não? Através de uma perícia médica que é realizada naquele internado. E essa perícia, ela tem que ser feita, terminado esse prazo aqui de 1 ano, para verificar. Ainda tem periculosidade? Tem. Então, continua na aplicação da medida de segurança. Ah, não, cessou a periculosidade. Então, cessa a medida de segurança. E ela vai ser repetida ano a ano. Passou mais 1 ano, faz uma nova perícia. E assim em diante. E também ela pode ser realizada quando o juiz determinar. O juiz determina a realização, ela é realizada. Mas eu falei aqui para vocês que essa perícia ela é para verificar se está cessada ou não a periculosidade. Vamos supor então que na perícia foi constatada que a periculosidade ela foi cessada. O procedimento a ser seguido então está previsto lá no artigo 175 da LEP. E quais que são os resultados a partir da cessação da periculosidade? Primeiro, pode haver uma desinternação
ou ainda uma liberação condicional. Reforço meu convite a vocês para lerem os artigos da LEP. No caso que eu comentei com vocês lá no começo da aula acerca do Adélio Bispo, o Adélio Bispo ele foi considerado inimputável. A ele serão aplicadas essas regras que eu comentei aqui com você. E ele só foi considerado inimputável após um incidente de insanidade mental. Vamos estudar agora acerca dos incidentes da execução. O que é um incidente? Gente, incidente é aquilo que sobrepõe, é aquilo que vem paralelamente e durante a execução da pena. Então, a gente está cumprindo a pena, aí surge algo. Durante a execução dessa pena, a esse algo que surge, a gente dá o nome de incidente, algo que incide ali durante a execução. Quais que são os incidentes da execução? Vamos começar aqui acerca da conversão. A conversão é você substituir uma pena, uma espécie de pena, por outra espécie de pena. Vamos ver aí. A gente começa falando da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Eu havia comentado com vocês, quando a gente estava falando sobre as penas em espécie, notadamente acerca da pena restritiva de direito, que a pena restritiva de direito, ela pode ser combinada tanto autonomamente quanto em substituição a uma pena privativa de liberdade. Até coloquei lá para vocês no esquema do slide quais que são as hipóteses de conversão. Deem uma olhada, isso é um incidente de execução. A gente pode substituir uma pena a outra. Durante a execução ali da pena, a gente verifica algo, incide esse algo na execução e substitui-se, faz-se essa conversão. Outra coisa, a gente também pode converter ao contrário, uma pena restritiva de direito em uma pena privativa de liberdade. É o caminho oposto aqui. Ou ainda, uma pena privativa de liberdade em uma medida de segurança. Se sobrevier uma doença mental, se sobrevier algo que torne aquela pessoa inimputável, ela deve ser tratada como tal e a ela será conferida uma medida de segurança. Outra coisa, o tratamento ambulatorial ele pode ser convertido em internação. Lembrando que a gente está falando aqui das espécies de medida de segurança. Tanto o tratamento ambulatorial quanto a internação são espécies de uma pena em espécie, que é a medida de segurança. Próximo incidente da execução aqui, excesso ou desvio. Tanto o excesso quanto o desvio estão previstos lá no artigo 185 da LEP. Ambos vão além de, porém, no excesso disse que ultrapassa a necessidade e no desvio ele diverge da finalidade. Vamos entender isso melhor aqui. No excesso, por exemplo, há a previsão de uma sanção disciplinar. A sanção disciplinar ela é uma determinada sanção por um determinado tempo. Só que aplica-se ela por mais tempo. Aqui está excedendo. Se está lá que ela tem que ser cumprida por aquele tempo, pronto, é isso o princípio da legalidade. Tem que observar a lei. Se a lei fala, olha, tem que cumprir só até esse determinado tempo, se extrapolar esse tempo, está aí agindo em excesso. Ou ainda um desvio. O desvio é quando o instituto ele não cumpre a sua finalidade. Vamos supor aqui que o condenado ele já está apto a pleitear a progressão de regime, mas ele é mantido ainda assim num regime mais gravoso, mesmo podendo ir para um regime menos gravoso. Isso é um desvio. Tanto o excesso quanto o desvio são objetos de incidente de execução. Vai lá, informa-se ao juízo da execução que está havendo esse excesso ou este desvio. O último incidente aí da execução, a anistia, graça e indulto. Gente, a anistia é quando o Estado ele abdica do seu poder de punir. Se determinadas pessoas praticaram determinadas atividades em uma condição específica de tempo e lugar, o Estado pode decidir que ele não vai punir. O Estado é detentor do jus puniendi. Se ele decide que ele não vai punir, essas pessoas estão anistiadas. A graça é um ato individual e provocado. Então, o condenado ele vai ter que ir lá levar ao conhecimento
do juízo da execução à situação dele em concreto e com isso ser agraciado. O indulto, por outro lado, é um ato coletivo e espontâneo. Disse que determinados condenados que estejam naquela situação serão beneficiados com o indulto. Logo, nenhum condenado vai chegar lá e vai levar a conhecimento do juízo da execução, por exemplo, que ele precisa ser enquadrado nessa categoria. Não, é espontâneo. Se ele já está na categoria, a ele já é conferido o indulto. Bom, essa foi a nossa aula de número 9 e na próxima aula a gente vai finalizar o nosso curso falando sobre a extinção da pena e o agravo em execução, que é o recurso cabível contra decisões do juízo da execução. Até a próxima aula.